Olá pessoal, esse vídeo aqui para falar de um assunto interessante sobre o tempo de nossa preparação para nossa maturidade é, psicológica, nosso desenvolvimento mental, o nosso nossa comunicação de relações interpessoais com outras pessoas. Tem uma parte de desenvolvimento, né? Não sei se tem ligação historicamente né, do povo de Israel lá, que naquele tempo que o povo de fé ele alcançava a maturidade de adulto, o homem principalmente era adulto quando ele completava 32, 33 anos, né? 33 anos, não sei, essa faixa de idade. Então hoje talvez eu estaria mais adulto do que antes, né? Vivendo coisas antes que talvez não precisava ter vivido, mas vivi para que com o erro você aprende o acerto, né? Você aprende é, exercitando, fazendo aquilo, né? Por mais que eu vivi muito tempo nas tentativas de relacionamento, aquelas tentativas com a resposta ajudavam a me corrigir. Mas eu gosto de falar aqui que eu sou de uma área do princípio da igreja. Eu não gosto dos filósofos de fora, né? De pessoas que comentam das experiências pessoais de fora da igreja. Eles são coerentes com a realidade deles e eu busco a realidade de fé que vai ter sempre o nome de Jesus envolvido e a fé, né? Buscar soluções nesse meio, por mais que tenha alguns pontos que pode ser um pouco semelhante, por desvincular a fé e desconsiderar muitas vezes o sentimento pessoal da pessoa que é cristã, aí eu não gosto dessa linha, né? Eu gosto de focar no valor das duas pessoas, né? O valor, tanto que eu busco todos os diálogos, qualquer partilha do passado, eu busco respeitar as pessoas do passado também, por mais que eu sou uma pessoa que eu carrego uma carga energética das lembranças, das emoções e tal, carrego comigo e eu busco compartilhar aqui da melhor maneira para que inclusive aquela pessoa quando vê eu falando não se sinta mal com aquilo e saiba que foi simplesmente uma experiência que eu tive, assim como muitos da sociedade passam. Hoje eu estou bem melhor. Então, é sobre este futuro livro, que essa capa aqui é só minha e da pessoa que representa, né? Mas nem sei se ela vai ter imprimido ou não, mas na minha casa tem. O que aconteceu durante toda a minha história? O erro, percepção da matemática da mente. Não, falei tudo errado aqui, mas aí o objetivo a nossa preparação para relacionamento, né, ele parte do princípio de que as duas pessoas precisam se comunicar tranquilo, no mesmo nível, né? Eu já falei sobre a questão de nível de palavras, de comunicação ali. E muitos de nós não estamos preparados, né? Agora, não me culpo do passado, das fases que eu errei, das minhas falhas. Eu não crio discurso para falar eu errei por causa que era isso, não. As experiências que eu tive foram para me ensinar. Eu pego por esse ponto, porque, por exemplo, as pessoas de famílias de condição financeiras melhores, elas têm condição de pagar psicólogo, tem uma estrutura familiar melhor para tratar desses assuntos de relacionamento e acaba que a criança, tanto o homem como a mulher, desenvolvendo melhor nesta área de relacionamento. Mas nós, né, quem acompanha e conheceu desde pequeno, a gente teve nossas dificuldades, nossas lutas. E cada assunto da vida existe um conjunto de informações complexas, né? Inclusive, eu estava pensando esses dias, se algumas pessoas, por exemplo, formadas em português e letras, queressem me corrigir, ficar com questão, focar na letrinha que falou errado, outro no momento e tal, eu não consideraria essa palavra dessa pessoa, por quê? Porque a gente tem muitas coisas da área da nossa vida. Vamos falar que a nossa vida tem mais de 10 dedos de áreas de informação. E nós estamos dedicando em todas essas áreas. Então, a gente muitas vezes, nem todo mundo vai ter tempo para corrigir só a letra de português. Assim como aquela que pessoas que focou na letra de português, ela não, talvez não teve as mesmas experiências que eu tive, por exemplo, ou vice-versa. Ou a compreensão emocional dela seja diferente, porque às vezes ela focou só nas regras de português e aí ficou só regras, né? Então essa pessoa que formou numa regra de português, a área dela vai ser corrigir os livros, por exemplo, de autores que nem eu, de corrigir as palavrinhas que estejam faltando. Mas não é esse o objetivo deste vídeo. Então, naquele momento desse próximo livro que vai ter, então eu fui, o que acontece? Por que não deu certo? Talvez até poderia ter surgido um relacionamento se fosse para acontecer, né? Por mais que a pessoa teria escolhido uma outra vocação, né? Uma religiosa e tal, mas o erro hoje que eu analiso pelo conhecimento atual é que quando um está mais precisando da atenção do outro,
por questão de terapia e autocuidado, então acaba não dando certo. Então o relacionamento hoje, no geral, ali, o princípio dele é atendimento, aquilo que um pode atender no outro e vice-versa. Se um começa a pesar mais para o outro, a coisa começa a ficar difícil. Hoje, por exemplo, meu sistema atualizado, que eu considero assim, mudança de cidade, um monte de fator favorável para me ficar bem, eu poderia dizer que minha comunicação com essa moça, que se fosse encontrar hoje de novo, a comunicação seria totalmente diferente do passado, ia transmitir menos coisas para ela, e ouvir mais ela e conseguir fazer o inverso, atender mais ela do que ela me atender. Então isso foi um ponto, acabei pesando muito nela na comunicação, e depois ela me ouvia bastante, se descarregou, ela foi uma das mulheres mais sábias que eu conheci dentro da igreja, de fé, e meu raciocínio conseguiu ser superior e ainda sufocar, por mais que ela era sábia. Então vi que no mundo assim, aí com ela também, ela me ensinou essa autonomia. Então ela fez um trabalho que quase que, tipo assim, na naturalidade, na amizade, no diálogo, seria um trabalho da psicologia fazer, né? Da pessoa psicóloga católica ou psicólogo, né, vice-versa, para fazer com nós. Mas nem todo mundo tem esse dinheiro, como eu já falei. E psicólogos, muita gente depende da questão de adaptação com a dinâmica do psicólogo ou psicóloga. Às vezes na rede pública, às vezes você encontra uns psicólogos lá, mas você não se adapta na linha, principalmente questão de fé. Às vezes a pessoa fala uma coisa lá que você já viu que a pessoa está um pouco desligada da linha de sua fé, você já não concorda com o psicólogo. Então tem muito essa questão. Mas, todo jeito, é essencial a terapia. Né? É essencial a terapia. Se não tem outras opções, é melhor fazer por essa opção. Né? E pago sempre você vai achar. Com certeza, pelo meio pago particular, você vai encontrar alguém que se identifica na linguagem, a filosofia da pessoa e tal. Então, por exemplo, hoje, nós, seres humanos, tanto homem como mulher, fazer o outro gostar, além do visual, que a pessoa viu e gostou. Aí se tiver um diálogo de mais querer se interessar pela outra pessoa, de ouvir mais e tá conversando também, mas mais ouvir e responder. Toda vez que você faz a atividade de mais ouvir e comentar mais o que a outra pessoa fala e ficar mais interessado na outra pessoa, você ajuda a outra pessoa a se interessar por você, né? E isso eu não saberia te explicar agora no ramo da psicologia que poderia explicar isso aí, né? Mas a partir do momento que você é mais ouvido da outra pessoa, então é você que está gostando da outra pessoa, porque você foi mais ouvido, a outra pessoa só se desgastando. Então isso que nessa relação de amizade aconteceu. Houve um desgaste de suportamento entre características, né? Uma característica minha mais dominante, de homem, né? Como nós homens somos mais dominantes, e nós temos o pensamento mais voltado para a conquista e insistência. E isso acaba danificando o processo da conquista, da aproximação de qualquer pessoa, de relação de amizade, independente se vai ter alguma coisa ou não. Isso é uma decisão de livre-arbítrio de todo mundo. Mas o interessante de toda essa experiência também que eu vou partilhar no livro é compreender o dinamismo da comunicação, né? Então a solução para essa solução para ter um casal perfeito, por exemplo, dentro da igreja e tal, é que a comunicação ela não fica tão pesada também. Não é só um fazer a atividade de ouvir mais o outro e comentar mais o outro. Tem um dinamismo, não sei se eu falei se tem a palavra, mais dos dois lados. Para os dois se autogostarem e não pesarem tanto. Né? E se a pessoa for pensador demais, querer resolver as coisas que nem eu, coloca para os livros, né? E eu tinha esse defeito antes que eu jogava pro texto para a pessoa, e isso foi com todo mundo, minha dificuldade mental. Eu tive que desenvolver mecanismo para poder soltar as informações para o lugar certo, jogar informações que é para livro, informação que é para isso para cá, e para cá, para cá, para cá, e separar e poder ir filtrando. Né? E aí com a comunicação com a mulher, no caso, você aprendendo a se autovalorizar e sendo primeiro bem consigo mesmo, você vai estar mais disposto a atender. E se você começar a gostar e a pessoa demonstrar desinteresse, você aprender a voltar e desviar suas ideias, ter mais atividade com amigos, ou até mesmo não focar somente naquela mulher, né? Ter mais amizade com outras mulheres e esperar a que vai despertar. Aquele velho antigo ditado de romance antigo, ele não existe. Hoje teríamos
uma visão mais romântica também, mas algo mais evoluído, como eu criei até meu nome, William 32.0. Uma evolução mais para o tempo atual, com a realidade atual, trabalhando a comunicação de uma forma mais dinâmica, né? E compreendendo como é que funciona as reações das emoções ali, né? Primeiro fato, para o homem se interessar pela outra pessoa é visualmente ou alguma coisa aconteceu, né? No caso, com essa pessoa que teve algo que ocorreu no primeiro momento, no segundo momento que eu topei com ela, houve um fator, devido ao momento que eu estava passando, a um fator, tipo um abraço, que eu me senti bem, e aí você tem uma troca energética, né? Porque nosso corpo tem energias, e você quando está um pouco triste, recebe um abraço de alguém, você acaba sentindo algo pela pessoa, né? Involuntariamente. Só que isso pode ser evitado quando você está mais firme de si, mas tem vários fatores para você ficar firme de si. A saúde, né? A alimentação, a psicológica não é só alimentação, demorou muito eu descobrir isso, né? Não é só psicologia, tem que ter alimentação, produto certo, o que você pode, não pode comer. Tem hora que tinha alergia à lactose, eu comia alimentos que fazia mal, aí fazia mal, você já entendeu? E aí acabava que não tinha, o meu corpo já não estava produzindo energia suficiente para manter a minha mente. Por isso que eu estava me autodestruindo. Minha mente chegou à autodestruição, por questão de relacionamento, mas também pela saúde. E aí não tinha controle, morando sozinho, longe de família, não estava com controle mais. E com certeza hoje, se eu fosse conversar com qualquer pessoa do passado, conseguiria dar o retorno, né, aquele atendimento de retorno também, né? Mas o que é passado provavelmente não volta mais, né? Provavelmente com esta moça aqui eu espero pelo menos a reconciliação, assim como a moça anterior a gente já se reconciliou, mas cada um seguiu a vida dele, né? E se for para ter alguma outra experiência, com certeza eu vou estar mais preparado com as pessoas que Deus enviou, né? Todas essas pessoas, o primeiro livro também são pessoas que passou para me ensinar e eu com esse dom de escrever, partilhei em livro para ajudar outras pessoas e um dia, né, todos nós colhermos os frutos desta obra que praticamente, sem querer querendo, acabou sendo uma obra experimental. Quando você faz um projeto de pesquisa, você faz o teste para saber se é verdade. Então, na vida de relacionamento, acabou sendo sem intenção, porque eu tinha realmente intenção de ter um relacionamento com pessoas específicas que passou para minha vida. Aí foi encerrando o tempo, não deu certo, aí passou, você conhece outra pessoa, vai passando, não dando certo. Acabou virando experiências sociais, né? Experimental, de teste, várias ações que você trabalhou com a comunicação que não deram certo e você aprende e você cria um contexto para partilhar em livros. Esta é a parte melhor, em livros. Só que o livro seu não venderei online pelo TikTok. TikTok aqui eu coloco mais para interagir, mas não tenho intenção de colocar para venda no TikTok. Talvez vamos ver se eu conseguir uma parceria por fora aí de alguns sites para estar, alguns amigos para estar trabalhando com a venda, porque eu não posso vender mesmo, né? A única venda que eu vou fazer vai ser com fins da publicação. Vou ter que pegar uns pedidos que vai ser com fins da publicação, né? Que para poder trabalhar a venda mesmo, você tem que criar CNPJ e tudo. Eu não posso criar CNPJ porque atualmente eu não vivo disso. Minha sobrevivência hoje é de ser servidor público, né? Eu publico o livro, partilho minhas experiências. Para mim criar uma empresa para começar a vender, viver de livro mesmo, eu teria que ter condição de se manter com isso, né? E eu estou buscando fazer alguns investimentos para investimento, ver se eu consigo um futuro meio de me manter sem ter que trabalhar para os outros, né? Ser autônomo. Mas por enquanto é isso que nós temos para hoje.